Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Essa é a nossa vinhetinha aí, muito linda aí do quadro Vida em Família, e hoje nós vamos falar sobre quando as cobranças excessivas colocam a família e o casamento em risco. E claro, quem vai nos orientar aí nesse bom bate-papo será a nossa parceira Vanessa Rezende, psicopedagoga. Vanessa Rezende, como vai? Tudo bem com você? Bom Você já dia. foi com a mão travada por Não, causa de quê? De porque frio? você puxa. É o frio do estúdio? Também, né, Serginho? Porque o Serginho brinca, gente, vai dar a mão, ele puxa a mão e deixa a gente sem Eu cumprimentar. faço isso? Claro que você faz. Seriedade em pessoa, Vanessa? Mas, Serginho, bom dia para você que está assistindo de tudo um pouco. Hoje eu vim tão feliz, gente, de poder falar sobre esse assunto. Foi sugestão de pessoas que assistem o nosso programa, o nosso quadro. E eu quero que a sua segunda-feira, em nome de Jesus, seja abençoada, que você tenha uma semana de muitas vitórias e que, mais uma vez, o Vida em Família possa te ajudar, nos seus relacionamentos aí na sua casa, no seu trabalho, com as pessoas que você convive, através dos temas, né, Serginho? E das dicas que nós vamos dar hoje para vocês. Vanessa, falar em cobrança, essa é uma palavra muito forte, especialmente para os homens. Os homens, quando fala que eles são cobrados, eu, por exemplo, quando vou ministrar, eu sempre digo, ó, mulheres, dica de ouro, homem cobrado empaca igual mula. Homem motivado corre mais do que um guepardo. Não é verdade? É verdade. Aí eu faço a pergunta para você. Há alguma forma de relacionamento? Existe relacionamento sem cobrança? Eu quero falar essa pergunta, mas não deixa de me lembrar de falar da questão dos homens serem Não, então cobrados. começa. Vamos lá. Então vamos falar pelos assim. homens Não, cobrados. Primeiro, antes disso, quando as pessoas pensam, gente, que tem como você relacionar sem cobrança. Isso é um mito, Serginho. Porque não existe relacionamento sem cobrança. Por quê? Porque todo relacionamento, gente, requer no mínimo de investimento, de regras. Então, o que acontece? Às vezes as pessoas namoram, se casam, elas criam uma ideia, esse mito assim, nossa, é como se fosse um ideal de pessoa que você cria na sua cabeça. Eu vou casar com a fulana porque ela é tão boazinha, tudo que eu falo ela gosta, ela não me cobra nada, tudo tá bom. Não existe esse tipo de pessoa. Todos nós temos os nossos altos e baixos. Em algum momento, alguma coisa você vai falhar, você não vai gostar. E como nós somos seres de relacionamento, você tem que aprender a administrar esses altos e baixos da pessoa que você convive. E não tem como você deixar de cobrar. Por exemplo, Serginho, se você não cobra nada no relacionamento, você vai se anular. Então, quando Jesus ele veio aqui no mundo, gente, ele se posicionou. Ele falava as coisas que ele pensava, só que ele falava com amor. Ele nos ensinou tantas verdades, às vezes duras, mas ele falou com amor. Vários textos bíblicos, Vanessa, nos ensinam ali, você pode ler na Bíblia, diz lá sobre... E Jesus foi experimentado e o experimentava e querendo saber. Isso é uma forma de cobrança até sobre aquilo que ele vinha fazer. Então, a cobrança, ela existe, é natural. Por que não tem como não existir? Por quê? Quando você, por exemplo, falando de casamento, nós vamos casar e existem alguns combinados dentro de um casamento. Em algum momento, alguém falha de uma forma ou de outra. E aí vai entrar a cobrança. Mas essa cobrança, ela precisa ser feita com amor, na hora certa. Isso que faz a diferença para não gerar mágoa na outra pessoa. Você saber falar com educação, com respeito. Mas a cobrança não tem como ela não existir. Porque onde existem pessoas, existem falhas. Quem não falha é Deus. E a partir do momento que você falhar, pode ser uma coisa pequena ou grande, você vai ser cobrado. Tudo depende da forma como você fala. Nunca entre em nenhum tipo de relacionamento achando que isso não vai acontecer, porque você vai se frustrar, tá certo? Agora, essa questão do homem, eu escuto falar muito isso assim, que o homem não gosta de ser cobrado. Foi feita uma pesquisa. Os imaturos. Existe uma pesquisa que fala que nós, mulheres, foi uma pesquisa feita nos Estados Unidos, que nós falamos 20 milhões de palavras por dia e que o homem fala 7. Então, realmente, nós falamos mais. Eu não vejo assim que o homem não gosta de ser cobrado. Como homem, você pode me ajudar, Serginho. Eu vejo que o homem não gosta de falação no ouvido dele.
Ele não gosta de falas repetitivas. Todos os dias você fala a mesma coisa para o homem, então ele começa a se sentir incomodado, ele vai ficar com raiva. Mas às vezes a mulher fala todos os dias a mesma coisa porque o homem ele não faz aquilo que foi acordado entre eles. Então ela começa a ser repetitiva. Então você, mulher que estiver nos assistindo, você fala assim, ok, eu não vou cobrar mais, mas ele não vai fazer. Ah, então meu marido não vai trocar uma torneira lá de casa que só tem 6 meses que está estragada. Se tem 6 meses que você está falando e ele não arrumou ainda, então eu acho que é melhor você começar a orar. Ou então você perguntar para ele se você pode chamar alguém para consertar para você. Porque às vezes nós ficamos olhando muito a coisa errada e não buscamos a solução. Entendeu, Serginho? O homem não gosta de muito falar porque ele vai ficar nervoso e vai deixar de fazer. Se você já falou 1000 vezes e ele não fez, você pede a permissão dele para você tomar uma decisão de resolver aquele problema. Se ele te autorizar, você vai resolver. Ou então você peça a Jesus para blindar as suas emoções para aquela situação começar a não te ferir tanto e não deixar você tão nervosa a ponto de brigar também com seu esposo. Seria uma dica também. O que você acha, Serginho? Com toda certeza, Vanessa. E quando a gente para pensar nos níveis aí de relacionamento, a gente observa que um relacionamento ele é feito também de expectativas. Ninguém constrói um relacionamento sem ter um mínimo de expectativa sobre o outro, seja em qual nível for, seja num contato profissional, de colegas de trabalho, e aqui especialmente nós falamos numa relação conjugal e numa relação familiar. Os nossos filhos, eles têm expectativas sobre nós o tempo todo, porque eles dependem de nós. O nosso cônjuge também. Então, se a gente não cobrar, porque querendo ou não, existem essas emoções. Então, as cobranças, elas são inevitáveis. É a forma como elas são estabelecidas que determina o sucesso aí do relacionamento. Na verdade, quando você relaciona, por exemplo, com um chefe de trabalho e ele começa a te fazer muitas cobranças, que ele começa a te oprimir, porque tem pessoas que adoecem no ambiente de trabalho porque às vezes seu chefe é um ditador. Aí você tem a oportunidade de sair desse trabalho e arranjar um outro emprego. Agora, quando você está casado, eu não sou a favor do divórcio, porque a Bíblia não nos autoriza a agir dessa forma. E o seu marido, você entra num relacionamento de muita cobrança e a coisa não se resolve, você tem outras formas de resolver essa situação. É realmente buscar ajuda, como nós sempre falamos aqui em terapia, em aconselhamento pastoral, para que você rompa essa situação difícil. E uma dica também que eu quero dar, talvez para você que vive hoje um conflito no seu casamento por causa de cobranças, eu trouxe um livro, teve um outro quadro que eu apresentei esse livro, o nome dele é Pare de Reclamar e Concentre-se nas coisas boas. Você tem ele aí, Vanessa? Me presta ele aqui. Porque dentro de um casamento, das nossas aqui, relações, né, Serginho? De Isso. repente, seu marido, a sua esposa faz uma comida que você não gosta, seu marido deixa a tampa do vaso aberta, joga a toalha molhada pelo chão da casa. Aí são coisas que a mulher não gosta. Mas também ele trabalha, ele é provedor. Então, busque olhar para o seu cônjuge, para as pessoas que você relaciona, através daquilo que ela acerta. Porque se a gente resolver olhar para as pessoas só pelo foco do erro, a gente se cansa muito rápido dos relacionamentos. A gente precisa de querer, de escolher olhar para as pessoas que nós amamos através das coisas que ela acerta, porque o relacionamento fica mais suave. Agora, Vanessa, a gente está falando aí dessas cobranças, né? Além delas, né, das cobranças, e aí a gente estabelece esse nível, né? Daquilo que é um normal, que é o aceitável, que é até justificável, para aquelas que são excessivas e são repetitivas. Além dessas excessivas, Vanessa, quais outros tipos de atitude que podem enfraquecer aí a relação, seja ela conjugal, familiar, enfim? São várias coisas que prejudicam o nosso relacionamento em família, no casamento, em todas as áreas que a gente se relaciona. E poderia ficar aqui a manhã inteira falando sobre isso, então vou te dar algumas dicas. Quando nós, como crentes, nós cremos em Jesus e que queremos viver na presença dele, uma dica assim, muito válida mesmo para os seus relacionamentos caminhar de uma forma saudável é você estar na presença de Deus. Quando nós nos enchemos do Espírito Santo e você chama seu esposo, os seus filhos para estarem orando, essa graça de Deus na nossa vida nos dá força para viver a vida com mais leveza. Então, convide o Espírito Santo para habitar dentro da sua casa, para fazer parte dos seus relacionamentos, e aí você vai ver que ele se movendo através de você, o fardo vai deixar de existir, porque nós podemos lançar esse fardo para o próprio Jesus carregar por nós, porque ele assim nos promete na palavra dele, né, Serginho? Outra característica que
enfraquece nosso relacionamento é a gente tanto fala no Vida em Família, é a falta de tempo. Quando você deixa de priorizar os seus filhos, o seu esposo, as pessoas que você ama, para o trabalho, para comprar coisas. Não, que você não possa comprar um carro melhor, ter uma casa melhor, mas isso que não possa ser a motivação do seu viver. Coisas, que o mais importante sejam as pessoas. Outra característica que enfraquece o relacionamento é você não aceitar as pessoas como elas são. A gente precisa de aceitar as pessoas do jeito que elas são, gente, do jeito que ela é, porque quem pode mudar alguém somente Deus. E é a partir do momento que aquela pessoa reconhece que existe na área da vida dela coisas que precisam ser transformadas, ela que vai querer escolher mudar. Eu não posso mudar meu marido, eu não posso mudar meu filho, eu não posso mudar meu pai e minha mãe. Eu mudo a partir do momento que eu quero realmente mudar. É uma escolha. Outra coisa que enfraquece relacionamento é falta de perdão, é falta de paciência, enfraquece falta de respeito, pessoas que gritam com as outras dentro de casa, sabe, que estão sempre prontas a acusar aquilo que aconteceu uma semana atrás, 10 anos atrás. Você sempre traz à memória aquilo que não te traz esperança. Tudo isso vai enfraquecendo. Falta de cumprir com as obrigações, né? Você concorda com seu marido, olha, você trabalha fora de casa, eu trabalho em casa. E aí você não cumpre com o seu papel, não cumpre com o dele. Então, dentro de um casamento, dos relacionamentos, existem acordos. Precisa de existir combinado. O que é combinado? É aquilo que eu falo e o outro também fala e entra em acordo. Quando isso não existe, quando não tem diálogo para estabelecer as regras, e quando as regras são estabelecidas e não são cumpridas, isso vai gerar angústia, tristeza, raiva e vai virar briga dentro de casa. Isso prejudica o seu casamento. Vanessa, e quando você fala a respeito dessas formas aí, principalmente respeitando a individualidade, eu gosto sempre de dar um exemplo. Por exemplo, eu comprei esse vasinho aqui para adornar a minha casa. Isso aqui é uma plantinha artificial. Eu não consigo, eu não posso, seria injusto se eu quisesse que essa planta, tomando a forma de planta, que ela operasse a fotossíntese dentro da minha casa. Não vai fazê-lo. Então, quando nós escolhemos o cônjuge, escolhemos o nosso familiar, naturalmente, a gente tem que saber até onde ele pode ir. E esse conhecimento que é muito legal, que você vai conhecendo, vai desenvolvendo e vai respeitando o outro. Agora, não é isso, Vanessa? Conhece o outro, Serginho, quem ama e quem dedica tempo. E entender, como o Serginho mesmo disse, gente, que as pessoas, elas agem de forma diferente, elas falam em tempos diferentes. A gente tem que entender isso. A gente pode trabalhar nas diferenças nos nossos relacionamentos, aceitando as pessoas como elas são, né? E até mesmo porque as pessoas vêm de histórias e famílias diferentes. E uma coisa que eu acho importante a gente falar, Serginho, você também precisa de conhecer o seu limite. Por exemplo, tem pessoas que, vamos pegar a mulher, né? Como eu trabalho muito com mulher, eu sempre dou esse tipo de exemplo. Ela não suporta ser a mantenedora da casa dela. Ela crê realmente, como a Bíblia diz, que o homem é o provedor, ele é o múltiplo provedor. Então, quando só você trabalha, é uma coisa que te fere. Tem mulher que não se importa de trabalhar fora e o marido ficar em casa. Então, você tem que ver qual que é o seu limite. Tem pessoas que falam assim, meu marido grita, ele me xinga, mas daqui a pouco eu já esqueci, eu não me importo. Já tem pessoas que seu marido fala um tonzinho um pouco acima, ela já fica extremamente magoada. Então, você tem que conhecer quais são as áreas que realmente afetam a sua emoção, que deixam você chateada, e para você entender assim, a hora que aquilo acontecer, quais são as áreas fracas na sua vida, para que você trabalhe isso e não fique tão ferida diante da atitude do outro. Deu para entender, Serginho? Claro, perfeitamente. E é sobre isso que eu quero até passar uma pergunta aqui, uma colocação de uma das nossas telespectadoras, que é lá do Mato Grosso do Sul, sabe, Vanessa? E ela diz assim, ó, eu cobro a atenção do meu marido, ele é mecânico, fica o dia inteiro. Quando acontece algo com ele, ouço e ele aceita o que eu falo. Mas, quando sou eu, não tem paciência. Detalhe, ele ainda não é cristão. Tá vendo? É a questão dessa reciprocidade que a gente tem que saber até avaliar se é justo com a gente mesmo criar essa expectativa. Porque, por exemplo, vamos dizer assim, um conceito tão básico, perdão, por exemplo. Talvez ele, por ainda não talvez professar a fé cristã, que é baseada no perdão, talvez ele não vai entender essa concepção. Talvez seja aquela de justiça própria. Bateu, levou, é assim mesmo, olho por olho, dente por dente, aqui se faz, aqui se paga. Não é isso, Vanessa? Então,
até para ela pensar assim nessa questão da paciência, é saber que tem uma natureza do outro lado, masculina do outro lado, tem ali talvez o estilo de vida, o modo, aquilo que a pessoa se inspira. O que a gente pode falar para essa querida aqui? Primeiro, Vanessa? quero te mandar um beijo, muito obrigado pela sua participação de tão longe, que Jesus te abençoe muito. Sabe o que eu penso? O seu marido, você falou assim que ele é mecânico, então ele tem um emprego, ele trabalha, ele com certeza deve ajudar vocês as despesas da casa. E aí, nesse exato momento, quer dizer, ele tem algumas virtudes, né, Serginho? Então, e na hora que você vai conversar com ele, dar a sua opinião, ele não aceita. Então, tente entender que ele não é perfeito. E olhe para ele, da mesma forma como você disse, você crê em Jesus, Jesus olha para nós através das nossas coisas positivas. Então, olha para o seu marido através daquilo que ele tem de bom para te oferecer. Lembrado pelos motivos pelos quais ela se apaixonou por ele um dia, não é? Lembrar isso, revolver aqui, talvez essa lembrança que está ali adormecida, que está ali guardadinha, revolva isso no coração. Com certeza, né? você escolheu esse homem porque você viu nele algumas virtudes, porque você não ia escolher um homem que não tem qualidade nenhuma. Então, olhe para ele através daquilo de bom que ele tem. E essa dificuldade que ele possa ainda viver, né, de ouvir as suas ideias, de concordar, dê menos opinião, então. Sabe, quando ele te perguntar alguma coisa, porque ela disse que ele não concorda, né, Serginho? Às vezes ela diz assim, porque quando é o problema dele, ela para, ouve, aconselha e está tudo certo. Quando ela tem que colocar algo para fora, ele já tem, talvez naturalmente, a dificuldade de ouvi-la, de entendê-la, talvez então, até de emitir a opinião. Um pouco dele, espere um pouco menos nessa área específica. Quando você for contar alguma coisa, conte, mas não abaixe a sua expectativa. Não espere que ele vai te dar muita solução ou que ele vai te ouvir com muita paciência, porque ainda esta é uma área que ele não está dominando, como você, com certeza, deve ter alguma em você também que não está funcionando tão bem. É só dar um tempo que as coisas vão chegando no lugar. E se nunca chegar, você como crê em Jesus, você tem um Deus que é o seu marido, que é seu amigo, que é seu pai, e esse Deus ele pode suprir todas as suas necessidades, mesmo essas ainda que o seu marido não supre, né? Porque o marido não é um super-homem, ele não tem tudo para nos oferecer. Só Verdade. Deus. Vanessa, chega uma outra participação aqui pra gente, essa daqui é de Belo Horizonte, diz assim: eu e meu esposo estamos brigando muito porque eu me preocupo com os problemas da minha família e meu esposo não me apoia e isso me machuca muito. O que eu posso fazer? Bom senso. Ela não colocou o nome. Não dá o nome. Muito obrigada, viu, pela sua pergunta. Olha, o que o Serginho disse é interessante. Ele falou assim, ter bom senso. Quando a gente casa, a própria Bíblia diz para a gente largar a família e cuidar agora da nova família que nós vamos constituir. Então, eu vejo assim, nós mulheres, às vezes temos mais tendência a estarmos ligadas a nossos pais, a nossa família de origem, do que o homem, sabe? Então, é normal que você se preocupe, por exemplo, se o seu pai ou uma irmã estiver passando por alguma situação difícil. Mas você não pode deixar com que os problemas da sua família interfiram no seu relacionamento com o seu esposo. Porque às vezes nós, mulheres, ficamos tão preocupadas, gente, que a gente fala do mesmo assunto o tempo todo, como se falar do problema da família de origem fosse resolver. Então, você ajude a sua família, mas não traga essa mala de problemas para dentro da sua casa. Porque nós, quando constituímos a nossa família, nós já temos as nossas próprias dificuldades. Então, nós não podemos sobrecarregar o nosso relacionamento, porque senão ele vai pifar. Então, procure não trazer essa carga para dentro da sua casa e ajudar a sua família dentro do tempo que você tem, dentro da forma como você pode, sem prejudicar o seu casamento. E isso não quer dizer, né, Serginho, que o esposo não se preocupe com a sua família. Talvez ele não se preocupe tanto quanto você. Ele pode estar até na defensiva ali, né, Vanessa, por ver-se talvez preterido em relação à família. Pode. Você talvez, no entendimento dele, naquilo que você comunica com ele, como se você tivesse dado mais preocupação, mais atenção, mais de você para os problemas da família e como se deixasse, não, é meu marido, fica depois eu resolvo. Talvez ele possa estar se sentindo assim. Então, o diálogo precisa se estreitar. Né? E a própria palavra de Deus fala que tudo tem que ser feito com moderação. Então, ao invés de ficar triste porque o seu marido talvez não esteja se envolvendo tanto com os problemas da sua família de origem, pense assim, o que você faz no seu comportamento que gera para ele também um pouco de desconforto. E nós mulheres, nós somos sábias, nós podemos ganhar o coração do nosso marido a nosso favor. Então, de repente, a maneira como você fala, como você age, que gera nele um pouco de distanciamento. Então, pense um pouco no que você está fazendo. Qual que é a sua atitude que, de alguma forma, gere nele esse tipo de reação. É melhor pensar assim. Agora, Vanessa, por exemplo, essa cobrança, isso aí, por exemplo, a gente pode falar assim num termo bem popular, que seria um vício. A gente pode saber que tem as compulsões, tem as neuroses, as psicoses.
É um vício? Mas primeiro vamos falar para o pessoal de casa o que é um vício. Vício é uma atitude repetitiva, é um comportamento repetitivo e que vai causar um mal-estar tanto para a pessoa que comete aquele comportamento quanto com as outras que se relacionam com ela. Isso se torna um vício. E então, isso pode, a cobrança, ela pode sim se tornar um vício, porque você começa todo dia a falar a mesma coisa, e aí você traz um mal-estar para você. Imagine que seu marido todos os dias joga a toalha molhada na cama, esparrama o sapato dentro de casa e faz aquela bagunça. Aí todo dia você começa a falar. Aí se torna um comportamento repetitivo. Traz um mal-estar para você, te deixa nervosa e deixa seu marido bravo porque ele não gosta que você fique falando isso para ele toda hora. Então isso sim pode se tornar um vício que vai destruir a sua vida e os seus relacionamentos. Agora, Vanessa, como deixar de ser esse cobrador? Sabe, gente? Ou até um pagador também. Onde existe um cobrador, existe um pagador. É a tampa e a panela. Se uma mulher ou um marido, digamos assim, ele cobra de um do outro, o cônjuge fica cobrando um do outro o tempo todo, é porque existe alguém pagando. Quando você para de pagar, o cobrador também não vai cobrar para quem? Você está entendendo? Onde tem cobrador, tem pagador. Como eu deixo de ser um cobrador? Eu deixo de ser uma pessoa que cobra quando eu percebo, eu reconheço que essa atitude está me prejudicando e prejudicando as pessoas com as quais eu estou me relacionando. A primeira coisa é eu entender assim, poxa vida, eu não quero ser mais assim. Hoje, segunda-feira, 22 de fevereiro, eu escolho que eu quero deixar esse vício que tanto tem me prejudicado. Pega um caderninho na sua casa e escreve. Hoje, 22 de fevereiro, eu escolho não agir mais assim. E é óbvio que ninguém muda de uma hora para outra. Anote quais as áreas que mais te afetam, que mais te deixam nervoso, chateado e te faz começar a agir de forma repetitiva nesse vício de cobrança. Tenta anotar. Olha, isso aqui me deixa nervoso, isso aqui também me deixa chateado, para que na hora que a situação acontecer, você aprenda a controlar a sua emoção e ficar menos ansioso e menos nervoso. Outra coisa, como eu disse, ninguém muda de uma hora para outra, então se você resolver mudar hoje, amanhã você pode não acordar, pode acordar e começar a querer reclamar daquilo de novo. Mas preste atenção que se hoje você reclamou 10 vezes e amanhã você reclamar 9, já teve uma mudança na sua vida. Fique feliz com o tanto que você consegue melhorar. Gradativamente você consegue, sim, largar de ser um cobrador, largar esse vício de cobrar tanto das pessoas, ou então de se sentir na obrigação de dar tudo aquilo a qual você é cobrado. Porque tem pessoas que são cobradas e ela pensa que ela tem que pagar, que ela tem que fazer, porque senão, se eu não fizer o que meu marido está me mandando, ele vai separar de mim. Se eu não der para o meu filho aquilo que ele me pede, ele também não vai me amar. E nós não temos que viver na escravidão de pagar o tempo todo. Nós temos que ter liberdade na nossa vida. Então escolha, a vida é feita de escolha. Escolha sair deste lugar, porque coisas melhores estão por vir quando nós abrimos mão daquilo que tanto traz fardo sobre a nossa vida. Vanessa, mais uma participação interessante aqui, um comentário agora que chega e depois eu vou emendar com uma pergunta para você. Bom dia, pastor Serginho, me chamo Wellington, moro no bairro Sapucaias, em Contagem. Hoje fico muito triste, pois conheço tantos casais separando por não entenderem e quererem trabalhar as suas diferenças. Essa é uma realidade, as pessoas não entendem as diferenças, procuram-se muito mais de brigar pelas diferenças do que exatamente a entender como lidar com essas diferenças, não é, Vanessa? Aí eu te pergunto, né, para a gente dar aqui essa linha final ali ao nosso bate-papo aqui de hoje, quais são as formas, então? O que você sugeriria ao pessoal de casa para viverem um relacionamento saudável, gostoso, pleno? Maravilha! Primeiro, gente, que família perfeita, casamento perfeito, relacionamento perfeito não existe. Existem pessoas dispostas a amar, a perdoar as feridas que muitas vezes ela mesma causou. Então, se você quer ter um casamento, um relacionamento saudável, perdoe, ame, sabe? Escolha dedicar tempo a essa pessoa que você convive, aceitar as diferenças, como o Elton pontuou. Nós podemos nos acoplar, nos unir nas diferenças. As pessoas são diferentes mesmo e Deus, ele trabalha nessa diversidade. Então ame, perdoe, respeite, fale com amor, escolha o lado bom da vida, coloque leveza nas situações. Na hora que o Serginho me fez essa pergunta, eu vou contar um caso que aconteceu na minha casa. Há uns anos atrás, Serginho, eu resolvi comprar um sofá que era o top da loja para minha casa. O sofá, gente, maravilhoso. Só que eu queria o sofá para ficar bonito, para quando as visitas chegassem na minha casa. Mas meu marido, ele resolveu deitar no sofá, lanchar no sofá, e meus meninos ficavam pulando no sofá. Eu falei, gente, não é o sofá, é meu sofá.
Aí um dia eu comecei a ver que aquele sofá estava virando um problema dentro da minha casa. Por quê? Porque a forma como eu enxerguei aquele bem era diferente do Marquinho. Então eu pensei assim, eu continuo brigando por causa do sofá, ou eu respeito meu marido, aquele sofá está para nos servir e não a gente servir aquele sofá. Eu mudei minha concepção, eu prefiro a minha família do que esse sofá. A minha família tem mais valor do que aquele sofá. Importância e valor, né? E valor. Aí, quando eu consegui fazer isso, confesso que eu demorei uns meses. Eu liberei aquele objeto e eu continuei a minha vida feliz. E o sofá está lá até hoje. Eu mando lavar quando ele suja e a coisa caminhou. Então, coloque o seu foco nas coisas certas. Não nos objetos, não no bem material. Coloque o seu foco nas pessoas. Elas são as mais importantes na sua vida. Ame e respeite essas diferenças. E quando a diferença ficar muito pesada para você, você tem duas armas ótimas, que uma é a oração. Tem nada que um joelho dobrado não resolva. E a outra, o diálogo, a conversa franca, com amor e com respeito. Faz muita diferença dentro da minha casa e da sua casa também. Pense nisso com carinho e leve a sua família adiante, porque família é projeto de Deus. E Deus vai te honrar por cada passo, por cada esforço que você der para levar o projeto dele adiante. E o Senhor, Ele vai te honrar. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.